né? Informações sobre a ida dela para a França, como ela é adorada no sul da França, em lugares no sul da França onde ela é completamente adorada. Ela está saindo de um trauma, ela está num choque, tá? Uhum. Se ela tivesse na nossa época, ela estaria, entendeu, com um psiquiatra sendo medicada. Burnout, um burnout, É né? isso, é isso, Uhum. é isso. Quando Constantino resolve, né, unificar a religião, né, 300 e poucos anos depois da morte de Jesus, porque era o mundo dos homens. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo mais um episódio desse canal. Muito bem, essa semana estou com um assunto maravilhoso que é sobre Maria Madalena, Maria de Magdala. Semana passada eu já fiz uma entrevista com a Márcia Merma, que falou bastante sobre o assunto, e dia 22 de julho é dia que a gente comemora a Madalena, então eu trouxe, em homenagem a isso, a dona querida Jaqueline Vargas, que foi a brasileira que participou, né, como roteirista da série Maria Madalena no Netflix. Jaque, muito obrigada que você está aqui. Que bom que você veio dividir essa sua experiência. Para além de roteirista e escritora, você também é psicanalista. Depois você contou um pouquinho para a gente como é que você chegou nisso tudo. Então, muito obrigada de estar aqui com a gente no Arcana. Seja Aí, bem-vinda, viu? muito obrigada, eu que agradeço. Falar de Maria Madalena é sempre um prazer, tá? Sempre dá tempo de falar de Maria Madalena, eu acho que é necessário falar dela. Precisamos falar muito de Maria Madalena, até para ressignificar Maria Madalena na cabeça das pessoas, até para as pessoas começarem realmente a ver Maria Madalena com outros olhos, com olhos mais reais, né? Com olhos mais palpáveis. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, eu achei tão gentil da sua parte de estar aqui com a gente, porque existem muitas pessoas que sabem muito de Madalena nesse lugar mais da espiritualidade, né? Ou no lugar mais religioso. Então, a ideia dessa semana de Maria Madalena é exatamente trazer vários olhares de mulheres que se conectam. E aí, eu queria muito que você contasse para a gente como é que foi esse processo, né? Porque uma coisa é a gente falar dela de uma forma mais espiritualizada, né? De uma maneira mais conectada com o nosso coração, né? Mas não tão pautada na história. É diferente esse olhar. Então, como é que foi para você criar esse roteiro, né? Sobre Madalena e, e com certeza com algumas limitações. Então, não sei por onde você quer começar, mas assim, de repente, como é que você foi convidada? Como é que você mergulhou nisso? Se você quiser contar um pouquinho da sua história antes de mais nada também, aqui o espaço é meu, o seu é nosso. Não, obrigada. Mas assim, Maria Madalena é um projeto da Sony International e da Dopamine, uma produtora Uhum, latina. E eu fui chamada pela Sony, porque eu já tinha feito alguns projetos religiosos, e eles estavam procurando um autor brasileiro. E me uhum. chamaram, tá? E aí, tipo assim, faz o que você quiser sobre Maria Madalena. E aí eu fiz a Maria Madalena, que eu acredito que é, né? Completamente livre, outra pessoa. E aí eles ficaram com os cabelos em pé. Aí eles, não, não é bem assim. Eu falei, tá bom, vamos adaptar. Porque tem essa preocupação dos produtores com, como é que eles falavam? Público cristiano. O público cristiano, tá, não Hum, vai aceitar isso, é tá? verdade. E aí fiz as adaptações que precisavam ser feitas, tá? E aí veio essa coisa de que não é mais uma série, é uma super série, né? Então aumentou o número de episódios. E aí eu comecei a trabalhar com a Lina Uribe e o Dario Venegas, tá? E mais dois roteiristas, eram todos latinos, eu era a única brasileira, quer dizer, eu também sou latina, mas assim, né, não Aham. falante de espanhol, né? Porque a série é uma série que é falada em espanhol, escrita em espanhol. E aí foi muito interessante porque eu tive que mergulhar na história da Maria Madalena.
E aí, se você olha a Bíblia, que é a primeira fonte, tá? Uhum. Ela não tem muita informação. Aliás, a Bíblia não tem muita informação sobre mulheres. É verdade. As mulheres são muito pouco descritas na Bíblia, tá? Uhum. Uhum. Ok? E aí você tem que buscar informações fora. E aí eu descobri o Evangelho de Maria Madalena, você vai descobrindo muitas outras informações sobre Maria Madalena, né? Uhum. Até assim, o final deveria ter sido, na minha cabeça, outro. Enfim, e aí, mas a gente tentou, dentro das exigências, né, do canal, diante do público, porque Uhum. realmente é um público muito católico, né? Tanto que a questão dela ser prostituta era uma questão que eles não admitiam que a gente não colocasse isso. Uhum. Então, assim, a maneira que a gente conseguiu driblar foi, bem, ela está ali sem ter noção de que está ali, entendeu? Completamente obrigada, Uhum. tá? Não é algo que ela faria em sã consciência, Não mesmo. tá? É. Entendeu? Em sã consciência, ela jamais estaria aqui. Foi o que a gente conseguiu fazer para tentar amenizar aquilo, tá? E aí eles aceitaram, e tudo bem, e foi, né? Não, e foi linda, e foi linda essa passagem mesmo. A gente estava conversando antes, a forma como vocês trouxeram esse tema da prostituição, eu achei muito interessante, porque é como se ela estivesse fora do ar, né? Ela estava completamente fora, aspas, fora de si. Então é uma maneira até de tirar esse peso de que ela fez algo porque ela estava afim, porque ela queria. Então eu percebi durante a série que você foi costurando, né, junto com a equipe, a história dela, respeitando realmente nesse cunho mais cristiano, né? Esse cunho mais religioso, mas trazendo umas pitadas assim bem interessantes e mais libertas. Eu achei muito legal, assim, pelo menos, né? E esse processo, Jaque, conta mais, porque realmente deve ter sido um mergulho nesse feminino, né? Né? E aí você vai encontrando umas informações sobre ela Uhum, fantásticas, né? Informações sobre a ida dela para a França, como ela é adorada no sul da França, tem lugares no sul da França onde ela é completamente adorada, né? uhum, Tem a caverna de São Baume, que ela, né, morou, né, passou os últimos anos da vida ali. Assim, toda a trajetória dela para chegar à França, né, que tem, onde tem a igreja das Três Marias e tal, que inclusive era o que iria fazer no final, né? Entendeu? O dando barco, spoiler, né? e tal. Mas assim, aí você vai descobrindo que assim as mulheres elas foram silenciadas na Bíblia, em termos de narrativa, né, em termos de se contar a história, mas elas tinham uma presença muito grande, apesar de serem muito oprimidas, Sim, total. tá? Uhum. Essa coisa de se a gente vê filmes hollywoodianos, as pessoas tratando a mulher super bem, etc., é bem assim, né? Uhum, uhum, Tá? A coisa não funcionava muito dessa maneira. Eu falo que o primeiro ser a ser oprimido na história da civilização foi a mulher. Tá? Não importa a raça dela, tá? Ela foi sempre a mulher que começou a ser oprimida. E assim, a Madalena, por ter nascido numa família com mais condições e ser uma mulher muito inteligente e ter conseguido aprender, né, a ler, né? Aprender a ler é um tesouro. Ela tinha um conhecimento, uma articulação muito grande. Então, assim, por mais que os outros apóstolos fossem pessoas espiritualizadas, né, que Jesus não escolheu essas pessoas por nada, tá? uhum. Ela conseguia fazer uma troca diferente com ele, né? Era num outro lugar, né? Era Num um lugar outro mais lugar, elevado, né? era um outro lugar. Tanto que a gente colocou o João com muita, né, no começo, não, Pedro no começo não vai com a cara dela mesmo, não gosta dela, entendeu?
né, não quer ela ali, né, justamente porque existe esse incômodo, né, da mulher estar ali numa função masculina, que seria uma função masculina, né? Ela é como uma líder até, né, assim, no fundo quem capta todo o conhecimento crístico ali, no final das contas é ela, por isso que ela foi muito perseguida, então eu acho eu até sinto que Pedro não aceita até o fim essa história dela, viu, assim, pelos estudos que eu que eu tive ao longo do tempo, eu acho que foi um apóstolo que teve bastante dificuldade de lidar com essa energia de Madalena, né, Teve bastante realmente resistência. muita resistência. Ela sofreu muita resistência, né? Interessante isso. E já que outra coisa que eu queria perguntar, porque assim, né? Conforme você foi construindo esse roteiro, bicho, você deve ter mergulhado na história, no tempo, né? Nos costumes. O que dessa história de Madalena, assim, você sente que mais te marcou sobre ela? E e você sente que em algum lugar você fala: "Nossa, isso reverbera dentro de mim", porque quando eu assisti a série, para mim e para algumas amigas, eu posso afirmar que, assim, nossa, muitos espelhamentos. Eu não sei se vocês tiveram essa intenção, mas eu senti muitos espelhamentos modernos. Eu falei: "Nossa, a gente vive isso até hoje, o negócio aconteceu há 2000 anos atrás". Então, não sei como foi essa pesquisa, né, em que lugar que você chegou em relação a isso, mas foi muito interessante. Não sei se foi a intenção de vocês, assim, nesse roteiro, pelo menos. Não, a intenção, assim, quando você faz algo histórico, é sempre tentar criar um paralelo com a época atual. Aham, No caso da personagem da Madalena, não era difícil, porque é uhum, um personagem muito inteligente. Então, ela não é que ela não quer, né, agradar o pai, ela ama o pai, ela ama profundamente aquele pai, tá? Mas, assim, ela é uma pessoa que ela quer tomar suas próprias decisões. uhum, Ela quer fazer aquilo que o coração dela manda, né? Ela é uma pessoa com um espírito de liderança. Ela não nasceu para ser ordenada, né? Ela nasceu para... Nem é para ordenar, mas ela nasceu para seguir o caminho dela. Então, tudo que é imposto para ela e que não tem lógica, né? E que é violento e que é agressivo, isso para ela é algo que ela não consegue aceitar. uhum. E a gente vive violência contra a mulher até hoje, É verdade. É muito atual o assunto dela, né? É impressionante isso. né? Entende? Então, assim, tudo que a gente colocou, tentou colocar ali, que a gente, né, não se sabe, né, se ela casou, né? Essa aí é uma ficção. Mas deduz-se, né, que, né, ela tenha tido, né, com aquela idade, naquela época, algum casamento anterior, porque as meninas casavam muito cedo, né? Teve a menarca, casa, Já né? era. Já era. Então, provavelmente ela passou por isso, tá? E imagina você ser obrigada, né, a casar tendo esse espírito, né, tão livre. Então, assim, é muito interessante, é um personagem muito interessante. E toda aquela situação dela, né, no palácio de Herodes, né, é porque, assim, era uma pessoa apaixonada, né? A gente pensou nessa Madalena, que é uma mulher, tá? Então, assim, não há problema nenhum em você ser uma mulher com desejos físicos, com paixões, entendeu? Que quer vivenciar um amor. Isso não é um problema nenhum. Uhum, uhum. Porque essa coisa católico-judaica da mulher pura, recatada, né? Pura recatada do lar, entendeu? Aonde isso leva? Para que isso, né? Entende? É interessante, porque quando se pinta a Madalena, que a gente estava falando da prostituição, né? É a prostituta arrependida, né? Aquela que se arrepende, já taxa ela e mais um monte de outras, de toda a outra linhagem que vem atrás, né? Que vem atrás disso. É uma coisa que é um desserviço que foi feito, né? Quando a gente coloca uma apóstola, né? Uma pessoa que capta toda a energia de Cristo e coloca ela num lugar de, olha, você é só isso por conta
né, de uma absolvição, é um desserviço que foi feito, né, por uma mulher tão potente. E a gente sabe, e por muitos estudos, que não existiam só apóstolos, né? Houveram apóstolas e ela foi a apóstola, né? Tiveram outras mulheres e foram essas mulheres que, e é interessante isso, né? Porque as mulheres é que bancaram com seus ouros, não foi? Que bancaram todo esse caminhar desse Cristo com todos esses apóstolos. Vocês chegaram Isso. nessa pesquisa também, né, Sim, já? porque assim, imagina, era uma trupe. Uma trupe. Eles iam andando de cidade para cidade. Então tinha toda uma logística de produção, gente. Eles chegam na cidade, vão do quê? Dormir na rua? Vão comer o quê? Uhum. A sandália rasga, a roupa rasga, vão ficar pelados, vão ficar descalços, entendeu? Né? Não, assim, tem toda uma logística de produção, gente, tá? Entendeu? Né? Jesus multiplicou pão, mas ninguém falou que ele multiplicou roupa, marmita, essas coisas aí. Isso não aconteceu. Ninguém sabe disso. Não está na Bíblia, tá? Vinho tá Então, tranquilo, pão também, peixe também. Agora a roupa a gente não sabe, né, a gente gente? não sabe. Então, assim, essas mulheres, que eram muitas, né? Porque muitos desses apóstolos, eles eram casados. E as mulheres seguiam os seus maridos, não abandonaram eles, tá? Aham. Então, chegavam na cidade, algumas chegavam nas cidades antes, para ver alojamento, para ver a comida que eles iam comer, entendeu? Sabe? Então, assim, as mulheres, elas eram os anjos da guarda que estavam ali protegendo e guiando esse grupo. Se eles não Uhum. tivessem esse grupo de mulheres em volta, teria sido muito pior, teria sido muito mais difícil. Tá? E a líder desse grupo era ela. Era. E é por Que- isso que eu acho que tinha uma animosidade muito grande entre ela e o Pedro. Né? É a minha opinião, tá? É a minha opinião. E assim, quando ela volta do sepulcro, né, e fala que viu, né, Jesus, ele realmente não vai acreditar, né? Ele realmente não acredita, porque por que como ele chamava, né, o mestre vai se mostrar justamente para ela, Para uma mulher, né? para uma mulher, né? Ele ressuscita e se mostra para uma mulher. Como assim? Né? Não faz menor, Então, na cabeça dele não faz menor sentido, né? dentro da cabeça dele, porque a gente também tem que pegar o recorte histórico, Uhum. sem falar mal do Pedro, mas assim, ele como um homem que foi criado naquela época, pescador, que não era uma pessoa letrada, que foi criado, né, de acordo com as tradições e costumes daquele momento, daquele lugar, para ele realmente era algo muito, muito fora do contexto. Como assim? Uhum. Como assim Jesus convida mulheres para comer com ele? A mulher não come na mesa com os homens. Não, A pela mulher anda tradição, atrás dos né? homens. A mulher não anda do lado dos homens. Como assim a mulher anda do lado dos homens? Como assim a mulher pegou na roupa dele e tudo bem? Não, a mulher não pode tocar em você. Mas a mulher, quando ele entrou na cidade lá, né, que ela tinha um sangramento que não parava nunca, É. tocou nele e A parou. Rosana, né? A Rosana, É, né? É. isso aí. Então, assim, são coisas que para ele era quebrar crenças que estavam muito arraigadas. Né? Eu falo que Jesus foi o primeiro feminista. Total. E você sabe, já que para curiosidade para todos que estão nos ouvindo e vendo aqui, Madalena, né? Não sei se na pesquisa de vocês chegaram nesse lugar, vem de Magdala, né? Maria de Magdala, igual onde você mora, né? Eu sou aí ali do sei lá da onde, né? Magdala, o local, e Magdala vem de Migdal, que em aramaico significa torre, e ela era literalmente a torre do rebanho. É um alicerce na vida de todos eles, né? Então, isso que você está trazendo é muito forte, porque imagina se hoje em dia a gente está aqui, arregaçando as mangas, fazendo todo o movimento do feminino para a gente ser vista, escutada e por aí vai. Imagina
há 2000 e tantos anos atrás ou mais, uma mulher e outras se posicionarem nesse lugar junto com uma pessoa, né, que a gente tem que lembrar que Jesus de Nazaré, ele se torna o Cristo, né, depois onde ele recebe o Espírito Santo, enfim, mas assim, que na verdade é um grande rebelde, né? Ele está quebrando com o sistema, então é muito interessante. Então, só quem pode quebrar o sistema são os homens. Então, quando vem uma mulher e vem de igual para igual, eu imagino que no contexto histórico que você traz deve ter sido realmente assim muito chocante mesmo, se a gente for olhar de fora, né? Não sei assim, se isso é uma coisa que você percebe assim nas suas pesquisas, o quanto isso foi, né? Eu percebi na série o quanto vocês colocaram isso no contexto, né? Não, essa questão de tentar trazer o protagonismo para ela, mesmo sendo difícil, né? Mostrar que era uma luta diária ela ter voz e conseguir fazer algo. Tem um momento que, Peraí, que os peraí, a gente voltar, porque eu tenho um acesso de tossina, que o Lucas, você vai ter que editar essa parte, peraí. Vai, então a gente estava falando do contexto, volta no contexto. Então, tinha esse contexto dela ter sempre que fazer muito esforço para poder se impor, tá? Uhum. Alguns apóstolos poderiam, lá a gente colocou que João era super simpatizante dela, mas, assim, os outros apóstolos poderiam não ter tanta animosidade contra ela, mas também não quer dizer que eles eram super, né, super receptivos, né? Ai, que Não é linda, isso, Lina, te né? entendendo. E, assim, existe uma questão que, assim, tem um momento na série que eles ficam escondidos, quando já está lá para o final, quando estão em Jerusalém, é ela que circula, é ela que se arrisca, tá? Então, assim, é sempre a mulher que está fazendo como eu falo, esse trabalho sujo, né? Tá? Então, assim, esse é um protagonismo, tá? Que quando vão contar a história, porque é aquilo, né? Reza a lenda que a história é escrita por quem vence, né? E, assim, a história foi... Quem venceu essa história foram os romanos, tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, você não vê essas mulheres sendo relatadas, né? Não tem muita mulher na Bíblia, entende? Então, É. assim, é, é algo que é uma coisa para a gente pensar, né? É algo para Já. realmente a gente considerar. E me fala uma coisa, e essa história dos sete pecados? Quando você foi mergulhar nos assuntos madalênicos de todos os tipos, né, desde as coisas não tradicionais, né, até as coisas mais tradicionais, aí é assim, o olhar da Jaqueline, quando você se deparou com todo esse conhecimento, quando, eu não sei, né, eu senti um cuidado muito grande na hora que foi retratado de uma forma muito delicada o tal dos sete pecados capitais dela. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Você tem algo a comentar sobre? Os sete pecados capitais. É, porque Olha, ela tinha. o que eu tenho... Fala, perdão. Não, não, pode falar. Porque, assim, o que eu tenho a comentar que é algo que me intriga, né, até hoje, né, tem mais a ver com o... Ai, gente, como é que é o nome dele? Deixa eu olhar aqui, que eu vou achar que tem um livro dele aqui. Cadê? Santo Agostinho, entendeu? Que veio com essa coisa de pecado original, né? Isso aí é que mais é uma coisa que me intriga, porque é algo que, se você procurar na Bíblia, você não acha o pecado original. Não está em lugar nenhum da Bíblia que, assim que você nasce, você vem com o pecado original. Isso é uma coisa que Santo Agostinho inventou, gente. Uhum. Ah, né? Entendeu? Então, assim, é mais uma coisa para botar, né, na conta da mulher, Na mesa. Que ela tinha né? os sete demônios, os sete pecados, ela foi influenciada pelos sete demônios, que eram os sete pecados, ela se liberta disso tudo Mas eu para. acho que isso aí é o seguinte: naquela época, assim como tinham as histéricas na época de Freud, etc., tá? Se uma pessoa tinha uma crise nervosa, né, se uma mulher tinha qualquer reação,
confronto com um homem, essa é a minha opinião, tá? Qualquer reação de confronto com um homem, tá? Qualquer tom de voz mais elevado, qualquer luta contra o sistema, tá? Essa pessoa, ela não está no normal, porque o normal é ser submissa e passiva. Então, essa Uhum. pessoa, ela está com um demônio. Eu ouvi isso recentemente já. Recentemente você ouve isso, né? É Você verdade. está com o inimigo, hein? Entendeu? É, Eu já ouvi isso. Tá? Eu ouvi isso, tipo, anos atrás, assim, 5 anos atrás. Ou seja, não é nada que seja, precise tão atrás no tempo, tá? Então, eu acho que nesse momento, né, que ela está no final, né, daquele sofrimento terrível que ela tem, né, eu acho que ela está ela tá saindo de um trauma, ela está num choque, tá? uhum. Se ela tivesse na nossa época, ela estaria, entendeu, com um psiquiatra sendo medicada. Um burnout, É né? isso, é isso, Uhum. é isso, E não era tá? compreendido, e é tão interessante, né? Você, como até psicanalista que a gente disse, é interessante esse olhar, porque se a gente for parar para pensar, não se sabia o que que era nada disso. Então, a pessoa completa, a pessoa culta, que bate de frente com os outros, uma pessoa com uma independência e ainda num surto, porque é isso, pronto, tá com demônio, Não, e né? você vê que, perdão, e você vê que foi construído para ela realmente ter todos os elementos para que fosse algo nesse sentido, porque, primeiro, ela é obrigada a casar com um homem que ela não quer. O cara, depois que casa, o cara violenta ela. Aí o cara mata o pai dela. Aí ela tem que fugir. Aí ela vai trabalhar de escrava, entendeu? Aí ela se apaixona por um cara que abandona ela, que ela acha que abandona ela, entendeu? Aí ela vai parar num lugar que a droga e forçam ela a se prostituir. Aí o lugar pega fogo, ela consegue fugir. Então, veja que essa pessoa, ela passou por uma situação traumática atrás de outra. É verdade. Então, assim, então, para ela ter um treco, é muito simples, entendeu? Então, não tem nada a ver com demônio, tem a ver com uma Pois crise é. nervosa. Nossa, exatamente. E é assim, parece bobagem, mas é importante a gente falar isso porque a gente pega, né, um ícone esse tema de Madalena ele tem sido muito atual, tem muitas mulheres, muitas pessoas falando sobre ela, né? E até eu acho que a gente tem que tomar sei lá, aí também é a opinião da Gabriela, hein, gente, que é assim. Sim, ela foi canonizada, né, em 22 de julho. Sim, Santa Madalena, mas a gente precisa lembrar que ela foi uma pessoa que passou por tantas coisas e ela só foi reconhecida agora, né? Assim, a gente está falando há pouco tempo atrás. Então, isso que você está trazendo é muito importante, porque a pecadora, né? A prostituta se torna, nossa, olha, a gente olha para você, a gente perdoou você, tá? Você virou a Santa Mas, Madalena. É um lugar bem delicado esse, né? mas a Igreja Católica depois ela fez uma declaração falando que ela não era prostituta, não Sim, foi? é, Entendeu? sim. Né? Eles Exato, tiveram que não, assumir que ela não era prostituta, mas assim as pessoas continuam com esse sim, imaginário, esse pensamento mágico dela como prostituta, entende? é a primeira coisa. Nada contra as prostitutas, não tem problema nenhum com prostituta, Não, não é nada a isso, ver. entendeu? Não, não é isso, mas o ponto assim, é que existe esse cunho, né, que foi feito com ela, tá? Até porque ela tinha um papel muito importante do lado de Jesus de tentar desqualificá-la, né? Uhum. Entende? Então, assim, como tentaram, como fizeram, né, desqualificando todas as mulheres durante a história. Né, você pega a Bíblia, né, Jaque? A primeira coitada que foi desqualificada foi a Lilith, né? A Então o homem fez. Lilith. O É, homem, a imagem e semelhança, três pontinhos ali, era Adão e Lilith, três pontinhos, beijo, depois veio a Eva e a coitada da Lilith já começa ali no topo, já começou ali. Engraçado, porque em muitas passagens de livros
históricos fazem uma comparação importante de Madalena com Lilith, né? Eu já vi essa comparação. É interessante isso, assim, para a gente ver como é que fica no imaginário, né? É. E assim, reza a lenda, não sei, né? Mas eu li alguns textos dizendo que o problema ali de Lilith é que ela estava querendo, entendeu, inverter as posições, entendeu? Um dia você manda, um dia eu mando. E É. aí deu problema. Ai, gente, meu, como, né? Lá, a gente tem... É isso na Bíblia, isso, exatamente. Os seres super celestiais, assim, estavam lá namorando. Ai, olha, é respirar, é muito sério isso, a gente até dá risada hoje em dia. Ô, Jaque, uma pergunta. Nessas suas pesquisas aí, fora da casinha, tem alguma coisa assim que, nossa, que te pegou no bom sentido, assim, algo da Madalena que você leva para você? Porque eu imagino que você ter escrito, né, uma série, né, você e sua equipe ter escrito uma série sobre ela, em algum lugar alguma coisa mexeu. O que mais mexeu com você, assim, sei lá, dessas pesquisas mais fora da casinha, ou mesmo na própria série, o que mais te mexeu? Teve algo que pegou, reverberou dentro de você? Não sei, alguma lição, algum aprendizado que deve ter sido muitos, assim, algo mexeu com você nesse processo? Eu acho que a Madalena, ela tinha uma fé, o único momento que isso abala, né, que é no momento que ela vai para aquele para o bordel e etc. Mas assim, ela tinha uma fé muito grande na família dela, na preparação que ela teve, tá? Então assim, ela sabia quem ela era, né? Então assim, então você saber essa coisa de você tentar descobrir quem você é, o que que você veio fazer aqui e fazer isso, né? Isso é muito importante. E ela não tentava e não aceitava ser aquilo que ela não era. Ela não aceitava o papel que não era dela. Ela não aceitava ser colocada numa posição que não era dela, né? Ela brigava. Então, isso eu acho muito interessante, né? De você se manter. Ela poderia ter casado com um cara lá e ter ficado submissa, ela poderia ter ficado de escrava submissa, ela poderia, né? Uma série de coisas, sem cogitar nada. Mas é isso, né? Você tem que se autorizar e se apossar daquilo que você acredita que é a sua verdade. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção dela, né? Da Madalena, né? É Isso um é, eu grande acho aprendizado importante. mesmo, né? Ser fiel a si, né? Ela É era fiel muito fiel assim. a si, é verdade. Isso é verdade, ela era muito fiel a si mesma, né? Eu acho que, não sei, eu acho que para mim a palavra-chave dela é resiliência. Eu nunca vi uma figura tão resiliente, né? Passou por tantas provações. E aquele encontro, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu, a gente imagina pelos estudos, mas, né, pelo que a gente tem acesso, esse encontro dela com Jesus, onde tudo é transmutado ali, e aí, né, gente, a nossa psique vai para todo e qualquer lugar, mas ali para mim, não sei, você como até como psicanalista, sabe, a sensação que eu tenho é que na hora que ela olha para essa figura do Cristo, ela é onde ela enxerga toda a bondade dela, a luz dela, ela se perdoa ali. Para mim tem um lugar de auto-perdão, e aí ela se liberta, né? Ali ela se liberta de todos os traumas. Então, ali finalmente ela pôde ser o que ela veio ser. Então, essa coisa de ter sido fiel a si mesma e não ter perdido a essência dela, que é o que você está trazendo, eu acho que realmente você tem razão. Eu acho que é a maior marca dela. Eu concordo com você. Eu acho que é um grande aprendizado. Bonito E, isso que você trouxe. e, e aí eu fico pensando assim, por exemplo, eu não sei o que que você pensa, né? Quando você falou agora esse encontro dela com Jesus, né? Na série, né? A gente botou ela, tem um momento que ela tem um encantamento por Jesus, né? Ela tem esse, É.
esse se encantar com Jesus, até porque Jesus na série, né, era o Meu, Cardona, né? Era bonito pra gente, caramba. vamos combinar, né? Vai saber. Jesus era bonito, né? Então, mas eu acho assim, por exemplo, esse fato dela estar muito próxima nos ritos funerários dele, entendeu? Na intercessão com José de Arimateia, toda essa coisa dela lavar o corpo, arrumar o corpo, dela ir até lá, entendeu? Para entrar no sepulcro. Isso eram atividades que a mãe ou a esposa fazia. Sim, Não eram isso foi atividades bem de visto. outras pessoas, não Uhum, é? Então, se ela estava fazendo aquilo, é algo que você fala assim, por que que ela estava fazendo? Por que que não foi Maria lá, que é a mãe, né? que é a mãe? Entende? Por que que foi Madalena? Uhum. Ah, eu falo aqui, para quem quiser ouvir. Para mim, os caras eram um casal. Para mim, eu sinto no meu coração. Como eu vou para um lado de pesquisas mais gnósticas, e se você pega os evangelhos gnósticos, né, que foi descoberto na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, eles encontraram um monte de evangelhos gnósticos, inclusive o Evangelho de Madalena, onde tem muitas passagens dando-se a entender que eles foram um casal. Para mim, isso já que assim, né, minha opinião também, minha opinião, a partir de muitos movimentos de estudos que eu tive, que para mim é muito claro que eles tiveram uma relação um pouco mais íntima que fosse, né? Não sei o quanto que as pessoas concordam com isso ou não, mas eu tenho essa sensação, porque, para além de tudo que você está falando, de um contexto histórico, pegando esse lugar mais racional que você traz, inclusive, não era permitido uma mulher tocar no corpo do homem naquela época dessa forma. Era proibido, E entendeu? assim, ela teria que ser ou mãe ou esposa dele para fazer isso. Pois é. Entende? Então, Então, lá, assim, é algo de costumes culturais. Eu tenho um livro, cadê esse livro, gente? joga Que no é, campo, né? Já que não, aquele negócio que você joga e ela que sai pega o correndo, livro, ó. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. A quem Vida sabe faz Diária ao nos vivo. Tempos de Jesus. Ai, que Tá? maravilhoso. Entendeu? Usei muito esse livro durante o Maria Madalena. Porque é isso, né? A gente tinha um consultor, mas eu tinha que pesquisar muito os costumes diários, né? Porque o que para a gente pode ser muito normal, para eles era completamente diferente. Né? Né? E o que a gente vê no filme, né, da Semana Santa não necessariamente era, né, aquilo, tá? Né? Tanto que o casamento, né, a gente tem altas pesquisas de casamento que, assim, do noivo ir na barraca, na tenda, né? Porque eles moravam em tenda, entendeu? Para pegar a noiva, né? Então, tem toda uma coisa que é completamente diferente do que a gente vê hoje. Os costumes Não, eram completamente. outros, né? Fora que ela untou ele com óleo de nardo. Vai comprar óleo de nardo hoje em dia para você ver quanto custa. Um óleo essencial desse tamanho é R$ 200. De verdade, ó. Um óleo desse tamanho de nardo é R$ 200. Imagina naquela época, ela ungiu ele com um jarro de óleo de nardo, pessoal. E é um óleo sagrado que não se encontra em qualquer lugar. Então, assim, ó, olhando para esses contextos que você está trazendo, a gente, cada um que tire suas conclusões. É aquilo lá, você joga, igual aquelas trends que você joga e sai correndo. Você joga e sai correndo. E aí, gente, Sai fica com correndo. isso aí, fica com isso aí, Fica com pensa isso aí, aí, lá. pensa aí, entende? Mas assim, eu acho que ela foi uma figura feminina, né, independente, né, porque sem querer falar da fé de ninguém, mas assim, independente se foi casada ou não com ele, mas ela foi uma figura feminina e fundamental para que ele pudesse fazer o trabalho dele. De repente, sem o apoio dela, ele não teria conseguido. De repente, sem ela ao pé da cruz, segurando a mãe dele, Maria teria caído, entendeu? Né? De repente, sem o olhar dela, né? Entendeu? Ele também teria sucumbido. A gente não sabe,
A gente não né? sabe. A Mas é gente a não força do sabe. feminino. Mas se você for parar para pensar, de qualquer forma, aí para além da Madalena, como você mesmo trouxe, temos Maria, temos Joana, né? Temos Raquel, temos Ana, várias Ruth, mulheres, Rebeca. É, é, Rebeca, né? Não é? Então a gente teve muitas mulheres em volta dando suporte, porque assim, pensando de uma forma, novamente, pessoal, racional, é a mulher que tece, é a mulher que acolhe, é a mulher que cuida, né? Então, assim, pensando como você bem trouxe, numa trupe, como se fosse um circo, né? Ciganos, trupe, onde tem papéis definidos. Então, poxa, os caras passavam o dia inteiro palestrando, passando uma mensagem. É cansativo. Mas imagina a energia de Jesus pensando que ele tinha essa potência da cura. Imagina o desgaste. Imagina um mando de homem cuidando dele, não tem nem essa qualidade, não é por mal. Então, sim, eu acho que as mulheres, no geral, tiveram um papel importantíssimo na, na transmissão da palavra de Deus, vamos dizer assim, né? E aí é o que você bem trouxe. Madalena provavelmente foi a líder desse movimento feminino, né? Junto com Maria. Maria era mãe dele, é uma outra história, uma alta sacerdotisa ali na história, uma mulher muito preparada também para ter um filho como ele, né? Aí, aí a história vai para um outro lugar, lá, a gente aí não já é pode falar outra sobre isso coisa. agora. É, é. Lá, deixa para uma outra vez, mas, né? Mas assim, eu acho que é isso. Tem muito. Acho que a história da Maria Madalena ela se perde e ela se corrompe, tá? Principalmente, né, lá no quando tem quando Constantino resolve, né, unificar a religião, né, 300 e poucos anos depois da morte de Jesus, porque era o mundo dos homens, né? E aí, assim, foram selecionados quais eram os evangelhos que iam ficar, Né? Não né? tem como, Porque né? todos os apóstolos tinham seus evangelhos, mas evangelhos foram selecionados. Nós vamos botar esse aqui, são esses quatro que vão. Hum? Não é? Tanto que você depois foi se achando no evangelho de Tomé, né? Tomé, acharam de Tomé, Tomé, Mateus, Felipe de e por aí Mateus, vai. Filipe. Aí foram achando os outros evangelhos, entendeu? Quer dizer, fragmentos, né? Não com achar É, completo. Mas assim, todos, aí vem essa coisa, pô, então todos de repente tinham a sua versão do evangelho. seu Então, assim, olhar, né? seu olhar, né? Fizeram o seu relato. E não que todos soubessem escrever, porque também tem isso. Não acredito que todos soubessem escrever, né? Sim. Então, ainda tem essa coisa de, provavelmente, alguém escreveu para eles a partir do relato oral deles, e, de repente, escreveu depois de algum tempo, não é? É uma tradição oral que se perde aí, a gente não sabe efetivamente, né? Tem O que coisas que a que gente tem que levar para o ficou, coração. né? Ficou pipocado, né, Jaque? Mas assim, é tão lindo pensar, né? É tão. E aí, quando a gente tem licença poética, né? Como é o caso que vocês, obviamente, tiveram todo um contexto de muita pesquisa e muita informação, mas é tão bonito quando. Primeiro, assim, antes de completar isso que eu vou falar, assim, para começo de conversa, achei muito legal, né? Que uma equipe latina fez uma série sobre Madalena, né? Sei lá, você imagina que os Estados Unidos vai fazer, que a Itália vai fazer, qualquer. Então, de repente, né, uma equipe latina e uma busca por uma mulher brasileira, assim, sabe? Eu achei isso, eu não sei explicar, mas eu achei isso muito peculiar, eu achei isso muito interessante. Que bom que vocês puderam dar voz para isso, sabe? É muito Eu legal falo você que poder ter dado voz para isso, né, Jaque? assim, era uma equipe assim, eu era brasileira, a Lina e o Dario tinham dois colombianos, aí tinha um mexicano e uma argentina. Eu falo que Gente, mas isso era é muito curioso, Trinidad né? Colors of Benetton, entendeu? Que Né? legal isso, mas que É. interessante, né? E a gente Esse. trabalhou tipo quase 2 anos só online, antes da pandemia. Então, assim, mas eu trabalho online em casa
há muitos anos. Então, assim, né, o que as pessoas aprenderam a fazer na pandemia, eu sempre fiz, né? Então, Que mas interessante isso. é muito. Quando você quer fazer algo, né, você acaba dando um jeito, você acaba arrumando caminhos para fazer aquilo, né? Mas assim, a gente queria ter contado um pouco mais diferente, ter apresentado ela um pouco mais sem essas amarras né, das crenças que ainda existem, mas não foi possível, né? Porque eu acho que seria muito bom se a gente pudesse fazer essa história é, sem essas, sem essas Essas amarras amarras. mesmo, É. para ver Então, o que que acontece. de repente, a Vossa Senhoria, que já é escritora, quem sabe você não escreve um livro sobre, já joga ideia e sai correndo de novo. Já joguei ideia e sai correndo de novo, lá, lá, lá. É escritora. Ó, pessoal, a pessoa é escritora, roteirista e psicanalista. Ê! Vamos fazer Anota aí, já anota. a verdadeira, vou até botar no post-it, É, entendeu? eu acho, viu? Eu acho que ia ser incrível, porque assim, você ali você podia falar até a página 2, né? Mas que tal, né? Ia ser muito, muito interessante. Lá, lá, lá. A gente joga ideia, sai correndo. Já que, É. olha, eu fico muito feliz que você possa ter compartilhado com a gente. Não sei se tem algo a mais que você gostaria de comentar sobre esse processo madalênico, sobre escrever esse roteiro. Não, então não sei assim o que mais você poderia. Vocês têm alguma, sei lá, alguma mensagem, alguma parte da história que te marque, enfim. Porque eu também queria que você contasse um pouquinho sobre o seu novo projeto, né? O livro que você acabou de escrever, porque eu acho importante você também Ah, mencionar isso. Ah, mas assim, só para a gente finalizar essa parte da Madalena, tem algo assim que você gostaria de deixar no ar e sair correndo de novo? Ari sair correndo, né? Tô Ah, brincando. não, é assim, eu acho que de Madalena é isso, né? Eu era uma mulher muito à frente do tempo dela. E assim, como às vezes você, por estar à frente do seu tempo, você sofre muito, né? Então eu vejo isso nela. E mesmo assim ela não esmoreceu, né? Então é um exemplo, né, É verdade. de, de fidelidade a si mesma, né? Então isso é uma Nossa, coisa que isso é forte. é orgulho. É Isso verdade. Olha, eu acho que o é, recado é esse, né? dá Ser motivo de fiel, orgulho. ser fiel a si mesma. Acho que para todas as mulheres, acho que esse é o maior recado. Ser fiel a si, não, né? A gente não perder isso. Eu acho realmente isso muito, de verdade, acho que esse é um recadão para nós mulheres. É muito. E vamos combinar que Madalena e Jesus são maiores influencers do milênio, né? Os caras, meu, são falados até hoje, gente. É uma coisa surreal a força deles, não é uma bobagem, né? Incrível, realmente incrível. Obrigada por todo esse relato. E aí, aproveitando a deixa, mudando Hum. de papo para ganso, só mostra para as pessoas que você é uma pessoa extremamente atual, ligada com os jovens, e você fez um livro tão bacana que eu vou ter que comprar para. Esse eu vou ter que comprar para minha filha, viu? Conta, Ah, vai. então, Aproveita aqui o marketing, a arte de cancelar a si mesmo. É muito bom. Ai, que legal. ó, a arte de cancelar a si mesmo é um livro para jovens adultos, para que são jovens adultos. É assim, é sobre uma influencer, né, que com 15 anos, ela começou muito cedo nessa vida de youtuber, mas com 15 anos ela fala, não quero mais esse negócio, não quero. E aí começa a reviravolta na vida dela, né? E aí ela vai sumir, quem vai ajudar ela é uma pessoa que ela não tem intimidade, e começa uma aventura na vida de Majô, tá? E basicamente isso aí, esse livro nasceu de minha observação mesmo, né? Vendo redes sociais e falando com jovens,
E essa geração que veio agora, né, depois dos milênios, mas depois dos milênios, esses alfas, né, que tudo é fotografado, tudo é filmado, a pessoa tem a vida inteira registrada, Exposta, né? exposta. E assim, eu fiquei pensando, cara, na minha época, né, porque eu sou pré-histórica, na minha época a gente não tinha que pegar, comprar o filme, né, botar lá, levar na Kodak para revelar, 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 gente. Eu revelar tinha o que filme, revelar. tinha que revelar o filme, né, e tal. E aí, o que que acontece? Imagina assim, agora ela é criança, a pessoa, mas quando você crescer, né, como é que vai ser olhar para trás e ver todo esse material ali, esse excesso de informação, né? E aí foi pensando nisso que veio a história do livro, né? Que é Arte isso, de... quando ela se depara com o excesso de exposição da vida dela ali. Eu acho que eu vou ter que chamar você para fazer uma outra entrevista para falar sobre esse tema, porque isso é uma coisa muito, muito séria. A gente vai ter que combinar, não vai ter como, fazer Uhum. uma live, não importa, porque isso é uma tônica muito, 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 muito importante mesmo, né? Assim, a gente está perdendo aí, juntando as coisas, fazendo um tecido, o fio vermelho da arte de cancelar com essa história de Madalena, assim, queria encontrar uma conexão e encontrei, que é esse lugar que você trouxe de ser fiel a si mesmo, sabe? Para mim, esse aprendizado que você bem, eu vou ficar refletindo sobre isso, porque é isso, né? Essa arte de cancelar a si mesmo, não sei profundamente o que se trata o livro, para além do que você contou, mas a gente se perdeu, né, Jaque? Não, Essa e geração assim, o tá se título perdendo. tem essa brincadeira, que perdão, muita gente fala comigo assim, é sobre o cancelamento, alguém vai ser cancelado, piriri. Assim, não necessariamente, né? Quando você entra num mecanismo de querer agradar o outro, né? De querer ganhar a recompensa do like, do joinha, do seguidor, do comentário positivo, né? Você começa a fazer aquilo que você acha que está funcionando para todo mundo. Então, você começa a ter um comportamento industrializado, né? E aí, nisso, você vai fazendo o que todo mundo faz. Só que é aquela coisa, uma mentira, quando você conta 1000 vezes, vira verdade. Você até Exato. esquece qual era a verdade. Você fala, gente, isso aconteceu mesmo? Né? Você se perde. Uhum, uhum. E aí, isso, depois de um tempo, pode ser um cancelamento de si mesmo. Você pode se perder ali nessa brincadeira, né? Perder a sua Entende? identidade, né? Você perde a sua identidade, é verdade. Nossa. Não, maravilhoso isso. É muito maravilhoso isso. Nossa, você vê como é que. Gente, vocês estão vendo como são as coisas? Eu, assim, como é que eu vou juntar Lé com Cré? A gente conseguiu, mas é A verdade. gente juntou, Olha né? só, mas você está vendo como que são a questão das conexões? A gente está falando de uma pessoa que foi fiel a si mesma, que podia ter sido cancelada e se autocancelar, e de repente você traz né, esse livro para esses jovens adultos que fala exatamente sobre essa perda da identidade, né? De olhar para você e falar, não sei mais quem eu sou, o que que eu estou fazendo, né? Em que missão que eu estou na minha vida. E a conversa começa lá atrás, antes da gente começar a gravar, onde eu estava falando do meu desejo, do meu sonho de fazer o Arcana, que era uma coisa do coração, de você falando que nunca imaginava que ia ser roteirista e se tornou roteirista, escritora. Então, quando a gente vai sendo fiel a si mesmo, as coisas se abrem. Ai, amei! Eu quero esse livro, gente. Ó, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, aliás, no link da descrição, não, nos comentários, na descrição do canal aqui, da nossa conversa, o seu site, ou sei lá, o seu Insta, o link da Amazon, né? O link para comprar já, para quem quiser saber. No seu Instagram já tem algumas livezinhas, né? Já tem Tem, vários teaserzinhos divertidos, né, com os tem. personagens falando, conversando. Aí, se alguém quiser saber mais do livro, tá, dá para entrar no Insta que eu já Dá vi. para Tem entrar. várias livezinhas e teasers e várias coisas para saber, né? Tem, É tem. um serviço que você está prestando, dona Jaqueline Vargas, querida. Isso.
Muito Ai, gente, obrigada. olha, muito obrigada de ver coração que você veio aqui. Muito obrigada. Tipo, eu, assim, aquela parte da fã, que, ai, que legal conhecer a pessoa que escreveu o Netflix, a série, porque eu amei de coração, assim, sabe? Que Na época eu bom. tava dando aula sobre a Madalena, eu falei, todo mundo tem que assistir a série, então eu vou passar para minhas alunas todas essa nossa conversa. Muito obrigada, meu amor. Obrigada de coração. Obrigada a você por ter me convidado. Muito obrigada mesmo. Imagina. Então, gente, fiquem com a gente aqui. Vou colocar todas as informações da Jaque e eu espero então vocês no próximo episódio, no próximo vídeo, para a gente falar mais sobre Maria Madalena. Muito obrigada e até mais. Bom, arcanautas de plantão! Se você chegou até aqui é porque provavelmente você assistiu esse bate-papo, esse episódio, e eu espero que você tenha gostado assim como eu, adorei. Toda terça e quinta eu trago alguém para falar sobre os assuntos da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, sob perspectivas diferentes. Então, ativa as notificações, compartilha, curte e se inscreve no canal. Se você perdeu algum episódio, aqui no card vai estar um link para você poder assistir, ok? No link da descrição também. Aproveita para maratonar, tá tão interessante e muito obrigado por você estar aqui comigo. Um beijo e até mais.